Tópico 3. Em direção à terra de Judá. 10 anos depois, Deus concedeu a bênção da fartura de pão em Israel. Rute 1:6. E a viúva de Elimeleque convidou suas 2 noras também viúvas para ir a Belém, onde havia pão. Rute 1:7. Belém, o nome Belém em hebraico é Betlehem, significa casa do pão. Ela apenas disse: olha, vocês ficam aqui, procurem se casar com outros, e eu estou indo embora para minha terra, que eu ouvi falar que lá já tem pão. E elas acompanharam, e ela disse: não, voltem porque eu não tenho como dar filhos aí mais, e também se vocês não podem esperar os filhos crescerem. E lá a terra é do meu povo, do meu Deus, né? Então voltem. E nós vamos ver que a Orfa beija sua sogra e fica, e a Ruth se apega à sua sogra e deseja cuidar dela, ama a sua sogra e resolve adotar o povo da sua sogra como seu povo, o Deus da sua sogra como seu Deus. Na parte 2 nós temos aí o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Tópico 1, um amor sincero e profundo. Tópico 2, o caráter amoroso de Ruth. Tópico 1, então, um amor sincero e profundo. Noemi sugeriu que as 2 noras voltassem às suas origens, mostrou-lhes o quanto seria difícil estar com ela e insistiu para que voltassem às suas famílias. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth 1:14. Então veja que foi uma despedida ali chorosa, né? Uma despedida difícil. Veja a situação de Noemi diante das suas noras. Que decepção, que coisa triste. Seu esposo havia falecido, deixando 2 filhos que tiveram que trabalhar duro para se sustentar sua mãe. Aí esses filhos se casam e agora eles trabalharam duro para sustentar suas esposas, sua mãe também. Uma vida muito difícil, muito dura. Não tiveram filhos, que era a coisa mais importante que existia naquela época para uma família, ter filhos. Morrem também esses 2. E agora a sogra olha para as suas noras com a tristeza profunda, uma angústia. Não foi capaz de ajudá-las. E está vendo a situação. Ela ainda não viu em nenhuma das 2 um desejo de seguir a Deus. Ainda não viu em nenhuma das 2 um desejo de deixar seus deuses. Ela não havia percebido nada ainda. Então elas choram muito, sofrem muito ali. Noemi vê o resultado da sua vida, da sua saída da sua terra. O resultado triste, lamentável. Ela está sofrendo muito. E agora ainda vai ter que deixar as 2 embora porque não ia dar certo. Elas tinham outros deuses. E o principal motivo era esse. Elas tinham seus deuses. Ela não poderia levar essas 2 com ela. Então ela faz a proposta para elas: olha, fique aqui, vocês arrumam outros maridos e vão seguir a vida de vocês. E eu vou voltar para minha terra. Lá já tem pão, não vou morrer de fome, não se preocupe. Então ela chora mais uma vez ali. Então, aí a Orfa beija sua sogra e fica ali naquela terra. Decide ficar ali e vai embora. Na certa vai voltar para a casa dos pais e procurar um outro marido. E voltar à sua idolatria. Então, agora a Ruth age de uma maneira surpreendente. Então ela abraça a sua sogra e diz: eu não vou deixar a senhora de jeito nenhum. Eu agora tomo uma decisão. Eu vou cuidar da senhora. Onde a senhora dormir, eu vou dormir. Enquanto eu estiver viva, eu vou cuidar da senhora. E o seu povo agora é meu povo. O seu Deus é meu Deus. Eu tomo a decisão agora. Eu vou com a senhora. Para onde a senhora for, eu vou também. E eu vou ajudá-la. Então ela demonstra um amor muito grande pela sua sogra. E ela demonstra uma fé em Deus. E ela demonstra que o testemunho de Noemi valeu a pena.
No tópico 2, então, o caráter amoroso de Ruth. Orfa, viúva de Quilion, beijou a sua sogra, despediu-se e foi embora para sua família e aos seus deuses, como está em Ruth 1,15. Mas Ruth demonstrou outra atitude, preferiu acompanhar sua amada sogra. Vamos ver, na letra A, um caráter amoroso e confiante. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Ruth 1,16a. Como verdadeira serva de Deus, Ruth demonstrou ter um caráter agradecido e generoso. Ela tomou a decisão consciente de estar ao lado de Noemi em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ela amava de verdade. Então, olha só o caráter que demonstrou ter Ruth. Como foi bom essa amizade com a sua sogra. Ela mudou completamente de atitude, de vida. Assim é o crente quando aceita Jesus. É uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo, né? Então muda tudo. O caráter, ele é moldado pela fé. Você tem fé em Deus, essa fé vai mudar o seu caráter. Vai mudar a sua vida. É um nascer de novo. Assim como a criancinha, desde recém-nascida até 3 anos, forma um caráter pelo meio que ela vive, assim o que tem fé em Deus, o que se converte a Deus. Ele é uma criança e agora o caráter vai ser moldado nessa criança. Então ele vai desenvolver um caráter cristão. E é o que aconteceu então aqui com a Ruth. A sua sogra não havia ainda percebido isso. Sua sogra disse para elas voltarem. Mas Ruth havia se convertido ao Deus verdadeiro. E ela demonstra isso. Então ela agora tem um caráter que não é um caráter de uma moabita, mas agora é um caráter de uma israelita. Então ela agora demonstra aqui, ó, primeira coisa, um amor, um caráter amoroso e confiante. Então ela amou realmente a sua sogra. Ela queria o bem da sua sogra. Estava disposta a dar sua vida pela sua sogra. E ela se tornou agora uma pessoa de confiança para a sua sogra. Veja bem, a sogra só tinha Deus para confiar. Não tinha nenhuma pessoa para confiar. Não tinha um marido, não tinha os filhos mais. Não tinha outra nora também. Foi embora. Só tinha uma pessoa para ela confiar agora. E ela ia confiar numa pessoa que ela tinha conhecido como uma moabita, idólatra. E essa pessoa se converteu. E ela agora viu que tinha agora uma pessoa ali de Deus, que ela podia confiar, que ia cuidar dela. Então na letra B nós temos aí um caráter fortalecido na fé em Deus. Com toda certeza, Ruth se converteu ao Senhor. Em sua declaração de amor a Noemi, ela diz com toda a convicção: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, como está em Ruth 1,16b. Essa decisão mostra sua fé em Deus, como está em Hebreus 11:1. Ruth não imaginava o que poderia acontecer, mas ficou ao lado de Noemi como vendo o invisível sob a mão de Deus. Então nós vemos aí, pelas palavras de Ruth e pela ação de Ruth, que ela estava convertida realmente. Ela se converteu com toda certeza. Não só pelas palavras, mas também pela atitude, pela ação. Veja só, a fé é isso. A fé, a pessoa demonstra a fé acreditando num futuro que não está vendo, que era o que aconteceu com Ruth. E a fé é demonstrada por atitudes. Então você vai fazer alguma coisa com essa fé. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então você tem fé em Deus? Então a sua atitude, a sua vida vai fazer alguma coisa demonstrando essa fé. Não pode ter uma fé inativa. A fé é demonstrativa. A fé é produtiva. Então ela demonstrou essa fé indo com a sua sogra e cuidando da sua sogra. Na letra C nós vemos aí um caráter decidido e firme. Ruth afirmou diante da sua sogra, amiga e irmã de fé, sua decisão consciente. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa
que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Ruth 1, 17, 18. Uma lição de grande valor para os dias atuais, quando muitos que se dizem cristãos desistem de seguir a Cristo por causa dos desafios, das lutas e provações. Então Ruth tinha um caráter decidido, firme. Ela não era aquela pessoa que ficava para lá e para cá, um dia com fé, outro dia sem fé, um dia otimista, outro dia pessimista. Não, nós vemos na vida de Ruth aí que ela era uma pessoa persistente na sua fé, era firme na sua fé. Ela acreditava que Deus ia cuidar delas. E ela está disposta até a morrer com a sua sogra, ir para qualquer lugar com a sua sogra e cuidar da sua sogra realmente. Ela acreditava que Deus, o Deus da sua sogra, ia cuidar delas. Então nós temos que também copiar esse tipo de fé, né? Esse tipo de caráter. Temos que ter fé em Deus. Nós estamos vivendo aí tempos difíceis em nosso país, muito difíceis. Muita gente desempregada. Eu mesmo estou desempregado há mais de um ano. E durante esse mais de um ano, as agendas também para nós darmos palestras, pregarmos, começaram a minguar. Tanto é que não tenho nada esse mês e nem mês que vem, né, marcado. Mês de julho só tem uma coisa marcada. Então a situação está difícil realmente. Eu estou vivendo de ajuda dos irmãos. Algumas pessoas, né, dos grupos que nós fazemos parte, algumas pessoas estão nos enviando ajuda. Deus toca no coração de alguém lá e ele me ajuda. Mas é um momento difícil, dificílimo. Tem muita gente passando necessidade mesmo. Então, um aperto geral. E nesse momento nós precisamos dessa fé, de acreditarmos que é um período difícil. Que Deus muitas vezes usa esse período difícil como provação para nós melhorarmos. E nós vamos melhorar o nosso caráter, nós vamos melhorar, nós vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos estudar mais a palavra de Deus, vamos evangelizar mais. Então é isso. Então é um período para você deixar a sua fé. Não é a sua situação financeira que pode destruir a sua fé. Nada pode destruir a nossa fé. Nós temos que estar cada dia melhorando a nossa vida espiritual. Então, quando vem a situação difícil, nós temos que aproveitar essa situação difícil para nos achegarmos mais a Deus, confiarmos mais a Deus, crescermos espiritualmente. Aproveite esse tempo para se aproximar mais de Deus, para buscar a presença de Deus, conhecer mais a Deus. E é interessante que é inversamente proporcional, né? Parece que quanto menos material, mais espiritual. Porque você começa a buscar mais a Deus e a graça, o poder de Deus vai aumentando na nossa vida. Então, quanto mais a gente vê, Paulo diz, olha, quanto mais fraco, mais forte. Olha, quanto mais fraco corpo, situação financeira, mais forte vai ficando espiritualmente. Paulo, quando chega no final da sua vida, ele está pobre e numa cadeia. Mas ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Ele foi dando mais espaço, ele foi se aproximando mais de Deus. Então ele sente que agora ele não tem mais os desejos humanos, nada o domina mais. Ele agora deixou-se dominar pelo Espírito Santo. Ele agora percebe que Cristo é quem governa totalmente a sua vida, a sua personalidade, o seu caráter e tudo mais. Parte 3. Como Ruth entrou na genealogia de Jesus. Tópico 1, Ruth chega a Belém. Tópico 2, Ruth atrai a atenção de Boaz. Tópico 3, Ruth casa com Boaz.